Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã às 19 horas e 30 minutos para enfrentar o Flamengo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos começar a projetar o grande jogo. É o clássico da rivalidade e o Botafogo, por isso também, precisa vencer. Mas o Glorioso precisa estar na Libertadores em 2026 por questões financeiras, visibilidade e muito mais. O Botafogo é o quinto colocado, está no G6, mas para que haja um planejamento bem feito na temporada que vem, desde o início, na verdade, o planejamento tem que começar agora, é importante que o Botafogo se meta entre os 4 primeiros. Está muito difícil alcançar Palmeiras e Flamengo, que hoje brigam pelo título, tem o Cruzeiro na terceira posição, o quarto é o Mirassol com 46 pontos, 3 a mais que o Glorioso, mas ainda faltam muitas rodadas pensando em G4. Ganhar um clássico pode ser importante também para o estado anímico dos jogadores, para a motivação dentro do próprio clube. Vencer um jogo contra o Flamengo no Newton Santos ou em qualquer lugar do mundo é sempre muito importante. E eles estão pensando a mesma coisa. O Flamengo briga pelo título, o Palmeiras agora tem 58 pontos na primeira posição e 3 pontos a mais que o Flamengo, que tem 55 na vice-liderança, além de 2 vitórias a mais que o rubro-negro. Então, para o Flamengo, é uma final de campeonato contra um grande rival no estádio do adversário, no caso, o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, no último confronto na nossa casa, 4 a 1, goleada alvinegra, e poderíamos ter vencido por 5, 6, 7, 8 a 1. Não teria sido exagero. O Botafogo perdeu muitos gols, o Almada perdeu o pênalti. Foi um baile. Outra boa notícia, naquele dia eu estava na transmissão no Premier com o Charla, o Cantarelli narrando, Betão, eu e o Thiago Lacerda comentando. Quarta-feira estarei novamente com o Cantarelli, com o Betão e um representante do Flamengo no Charla com o Premier. Então, a partir das 19 horas começa a nossa transmissão. Se não for ao estádio Newton Santos, esteja conosco. Pois bem, galera, o Flamengo está levando muito a sério o Pulgar, que voltou de uma cirurgia no joelho, está sendo relacionado para a partida pelo técnico Felipe Luiz, é o que informa o Globo, no caso, o Diogo Dantas. Então, havia uma dúvida a respeito do Pulgar por conta do gramado sintético, ele voltando agora, mas está sendo relacionado. O Flamengo levando todos os jogos como finais a partir de agora e contra o Botafogo na nossa casa não poderia ser diferente. Só que o Glorioso tem desfalques por lesão, por suspensão e até por jogador que está na seleção. Hoje, seleção brasileira jogando contra o Japão, lá no outro lado do mundo. E o Vitinho, com o time treinado por Carlo Ancelotti, pai do David Ancelotti. E o Flamengo, que vem fazendo muita pressão na CBF, reclamando muito de arbitragens, tem um grande elenco, nenhum jogador convocado para a seleção brasileira. O Botafogo, que já teve Vitinho convocado na outra data FIFA, ele só entrou na segunda etapa contra o Vasco, nas quartas de final da Copa do Brasil, e o Botafogo foi eliminado. Agora o Vitinho novamente convocado, o Glorioso vai ter que contar com o Matheus Ponte. Eu não confio no Matheus Ponte? Eu confio no Matheus Ponte. Ele já passou pela prova. Ano passado, o Damian Soares, experiente, voltou para o Peñarol, vinha fazendo ótima temporada com a camisa do Botafogo e deixou para o garoto mais novo toda a responsabilidade. Matheus Ponte botou no bolso. Primeiro jogo, oitavas de final contra o Palmeiras, foi bem. No domingo, jogou contra o Flamengo, fez gol, participou do segundo, e o Botafogo goleou por 4 a 1. Na quarta-feira seguinte, estava lá no Allianz Parque fazendo mais uma boa partida e junto com toda a equipe, com a comissão técnica, classificando o Glorioso às quartas de final da Libertadores. Então, ele já passou pela prova, mas é muito novo numa posição difícil, jogando menos que o titular. É claro que vai oscilar. Torço para que amanhã o Matheus Ponte jogue bem e contribua com mais uma vitória do Glorioso, que tem problemas, como eu disse, desfalques, a questão do planejamento, que foi pífio em toda a temporada de 2025. Por que eu falo em toda a temporada? Porque não houve um planejamento adequado antes da temporada começar, e isso tinha que ter acontecido, então o Botafogo teria que corrigir a rota
na temporada, em andamento. Não fez também. O Botafogo foi muito mal em tudo que se refere a planejamento. Eu sempre falo no canal Fabiano Bandeira. Volante, posição difícil, muito embate físico, muito cartão. O Botafogo, qualquer equipe de nível alto no Campeonato Brasileiro de Série A, tem que ter 6, 7 volantes, porque uma hora joga. Estamos no dia 14 de outubro, amanhã é o Clássico, 15 de outubro, e o Botafogo tem no elenco 4 volantes profissionais. O Botafogo tem o Marlon Freitas, o Danilo, o Newton e o Alan. O Danilo está machucado, o Newton está suspenso. Ora, mas que novidade, nem parece que é dito o tempo inteiro que na posição de volante tem muito embate físico e muito cartão, que gera muita suspensão, muito problema físico. E agora, o Botafogo tem Alan e Marlon Freitas. Alan, infelizmente, viveu um momento complicado, e claro, ainda vive um momento complicado pela perda de um filho recém-nascido. Isso aconteceu há pouco tempo, mas o Alan é um jogador que se dedica, é um grande botafoguense, é um torcedor em campo, precisa mostrar qualidade também. Não faz uma ótima temporada, oscila pelo menos contra o Flamengo. No Maracanã, no primeiro turno, ele foi muito bem. 0-0, o Alan marcava o corredor direito, marcava ali por fora e conseguia jogar também por dentro. À época ainda o Botafogo treinado pelo Renato Paiva. Ele foi bem naquela partida, o experiente volante. Espero que amanhã ele vá muito bem ao lado do Marlon Freitas. Acontece que pode até ter havido um trabalho físico especial com o Alan na parada para a data FIFA para que ele suporte por muito tempo a partida. Só que em algum momento pode ser que ele tenha que sair. E o Botafogo tem reserva para volante? Falando a respeito dos profissionais, é claro que tem a galera da base treinando, querendo espaço, mas o Botafogo não tem aquele jogador experiente para entrar em casos de necessidade, no lugar do Alan, ou que seja do Marlon Freitas, porque não tem o Newton, não tem o Danilo e não tem mais volantes profissionais no elenco neste momento. Então o técnico David Ancelotti tem que trabalhar com a ideia de iniciar com uma equipe e já pensando na necessidade de substituir e também de, mais uma vez, ter que improvisar, porque o planejamento foi inadequado na temporada de 2025. Bem, galera, acredito que o Ancelotti possa pensar numa equipe com Léo Link no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Gabriel Silva e Alexander Barbosa na zaga, com Marçal ou Cuiabano na lateral esquerda. O Telles é dúvida para a partida. Eu entraria com o Marçal na lateral esquerda, teria um tripé no meio campo com o Alan, o Marlon Freitas e o Savarino. Pela direita, o Santiago, Arthur Cabral como centroavante. E pelo lado esquerdo, mais adiantado, vindo para dentro também em vários momentos, o Cuiabano, em posição física, força. Você tem o Cuiabano atacando o lado direito da defesa do Flamengo, conseguindo recompor também. Tem o Marçal, que é um exímio marcador ali na lateral esquerda, fazendo as coberturas necessárias, não deixando o Flamengo tramar por ali. E no segundo tempo, em caso de necessidade, o Botafogo tem jogadores como David e Ricardo, pensando numa composição defensiva, já vencendo o jogo, tomara. Mas tem também Matheus Martins, Jefinho, provavelmente o Natan, que já está treinando novamente. Ele teve um problema sério no ombro recentemente, foi submetido a uma cirurgia, mas já apareceu treinando no CT. Tem o Cris Ramos, o próprio Joaquim Correia. O Botafogo tem jogadores rápidos e jogadores fortes. Pode não ter ainda um excelente time, um trabalho coletivo perfeito, está longe do ideal ainda, e peças que lembrem algumas das peças do ano passado, como Luiz Henrique, como também, por exemplo, Igor Jesus e Thiago Almada. Mas o Botafogo tem um bom time. O Flamengo, ao meu ver, tem um leve favoritismo, tem um elenco melhor e um trabalho mais longevo do treinador, que já alcançou grandes resultados por lá. Aqui o Botafogo busca mais uma vez se encontrar para que haja uma sequência. Então, por questão de constância, um elenco maior, jogadores que não foram para as seleções, enquanto aqui no Botafogo o Vitinho foi convocado, o Montoro e o Barreira foram para a Copa do Mundo Sub-20, os dois se machucaram, o Montoro também foi submetido a uma cirurgia recentemente, fraturou a clavícula, o Jordan Barreira ainda pensa em jogar pela Colômbia no Mundial Sub-20, então o Botafogo tem esses problemas, o Flamengo tem um time hoje mais inteiro. Com tudo posto, acredito na vitória do Fogão. E quero dizer, se você tiver condições, vá ao estádio Newton Santos. Apoie o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Você faz a diferença. A torcida do Botafogo
faz a diferença. Vá de forma segura, tranquila, chegue cedo se puder, mesmo sendo 19h30 no meio de semana aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe como funciona a cidade nesse sentido, mas se puder, se estiver em condições, inclusive financeiras, vá, tem promoção, sócio podendo levar convidados, até 2, então o Botafogo também tentando facilitar para que a galera faça uma grande festa. Siga o Movimento Ninguém Ama Como a Gente nas redes sociais. O Movimento Ninguém Ama Como a Gente também está promovendo ações para o dia do jogo, porque tudo isso entra em campo, é muito importante o nosso apoio. Beleza, galera? Ontem foi muito bom o placar aberto na Placar aqui no YouTube e hoje estaremos juntos novamente às 18 horas. O programa hoje remoto, todo mundo de casa, não estarei no estúdio, mas estarei no programa hoje às 18 horas e tem também conteúdo lá no Fute Bandeira. Você ainda não segue o Fute Bandeira no Instagram e no TikTok? Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo. O Botafogo vai enfrentar o Flamengo numa decisão. Deixa a sua opinião, seu comentário, palpite pra cá pra esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos, Fogão!